Ok? Pode iniciar? Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, mais um dia que nos foi dado pelo Criador, na data de 19 de maio de 2023. Nós estamos ao vivo mais uma vez com a live do Sindicep, que representa Guaraciaba do Norte e Croatá, né? E claro, a gente está hoje aqui, depois de 2 semanas, a gente não esteve um dia que nos foi dado com a nossa live semanal. Nós estamos conferindo aqui o som, a produção está aqui, e por isso aconteceram alguns transtornos, na sexta-feira atrasada. A gente teve um problema de cunho pessoal e por conta disso a gente não teve condições emocionais de estar aqui. Na sexta-feira passada foi feriado e como era um feriado, é claro e evidente que a gente tem, assim como todos os servidores, o direito de desfrutar na sua integralidade. Bom, hoje nós estamos aqui ao vivo na sede do Sindicep e na sexta-feira atrasada a gente ia tratar de um assunto muito presente na nossa vivência, que é a questão do autismo, até porque o mês de abril foi um mês onde se evidenciou muito essa questão e nada melhor do que a gente tratar desse assunto, claro, com quem tem a vivência, principalmente com quem tem o conhecimento. Então nós convidamos aqui a doutora Laís Camelo, que é psicóloga, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão do autismo, né? O que é autismo? Autismo é uma doença, né? Até porque a gente tem ouvido muito falar sobre esse tema, né? O número de autistas tem aumentado consideravelmente. Então hoje a gente vai tirar aqui um espaço, né, para a gente tratar dessa temática. Daqui a pouco a gente vai falar de um assunto a qual a gente publicou ontem nas nossas redes, que é de interesse de todos os profissionais do magistério desse município, e claro, a gente passará os detalhes, né, a qual todos com certeza estão aguardando, tá certo? Mas a gente queria assim agradecer aqui a Laís. Obrigado, Laís, por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de que você já iniciasse essa nossa conversa, Laís, nos dizendo o que é autismo. Autismo é uma doença? Boa noite, eu que agradeço o convite, né? É um imenso prazer estar aqui para falar sobre autismo, né? Que é um tema vasto, muita coisa que tem que se falar, mas irei resumir. É assim, o que é autismo? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem como principais características o comprometimento na comunicação, no desenvolvimento motor, a hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que é a questão da criança ter a sensibilidade sensorial em relação ao tato, de pegar as coisas, ou interesse fixo em assuntos restritos ou repetitivos. E assim, hoje, não sei se você já ouviu falar, Verônica, mas alguns povo comenta hoje que crianças estão adquirindo autismo devido a telas. Já ouviu? Já. Então, isso é um mito. O autismo, por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele acontece dentro do cérebro. Então, como ele acontece dentro do cérebro, há conexões com os neurônios se dão de formas diferentes. Então, o autista João é diferente do de Maria. Mesmo que ele seja irmão, os comportamentos deles vão ser totalmente diferentes. As características do autismo dele vão ser diferentes. Então, o autismo, há muitos estudos que tentam descobrir por que ele se dá. O autismo hoje, o maior estudo que tem é que ele é de genética, forma genética. Genética hereditária e genética não hereditária. E ele pode ser adquirido de formas ambientais. Mas não a criança. Como assim? Genética hereditária. O pai possui o gene, passa para o filho. Ou o pai e a mãe possuem, não adquiriram eles, mas o filho vai ter. Não hereditária. Nem o pai nem a mãe possuem. Mas os fatores ambientais externos e as mutações
fizeram com que aquela criança nasça com autismo. Então, esse processo de mutação acontece durante a gravidez. Isso. Pronto. E as formas ambientais. Como é que adquirir de forma ambientais? Hoje, um estudo diz que a questão da idade avançada dos pais em terem filhos também, a questão de uso de medicações inadequada, está presente em locais onde tem muita questão de fumo, uso de bebida alcoólica. Isso faz com que aquela criança possa adquirir autismo, já nascer com autismo, né? Certo. Corrigindo. E assim, o transtorno do espectro autista foi um nome dado para os autistas. O espectro, ele já fala sobre justamente as características serem diversas. Não é só uma característica. Né? Porque, vamos dizer que você tem autismo. Você apresenta um comportamento de não falar, de não ter o desenvolvimento motor. Eu posso ser diferente de você. Eu posso conseguir falar, eu posso conseguir ter meu desenvolvimento motor. Isso já vem se dando em relação ao grau de suporte. Já é outra parte que a gente vai poder falar. Certo. Vamos lá. Existe hoje o grau leve, né? Existe o médio e existe o severo. Isso. Né? A partir de que momento as mães, né, começam a fazer o diagnóstico? Porque não é um diagnóstico que você faça de repente, de repente, eu tenho que fazer, vamos dizer assim, uma espécie de acompanhamento para verificar se aquela criança realmente tem autismo. As mães já podem começar a identificar desde o bebê, quando ele é bebê, de colo. Em relação a mãe gostar muito de brincar com o filho e ficar fazendo aquelas caras e bocas, se ele não conseguir olhar, se ele não manter o olhar fixo, já é um sinal. A partir de 2 anos, a criança já começa falar palavrinhas. Então, se ela não consegue, então é outro sinal. São coisas do dia a dia que as mães têm que ficar de olho. Hoje, quem mais identificam são os professores que estão na sala de aula com ele. Então, é outra parte que também tem que trabalhar junto, família e escola. Mas uma única consulta. Vamos dizer que a mãe, aos 2 anos, percebe que seu filho é aquela criança que não gosta do olhar, né? Porque, como se trata, como uma das principais características do autismo é a questão da comunicação, as pessoas, elas têm diferentes fases de desenvolvimento. Não é o fato da criança não falar que ela seja autista. Pode ser que sim e pode ser que não. Mas em uma única consulta, é possível detectar que a criança é autista? Não. A gente assim, para uma coisa principal que eu estou aprendendo, que eu estou continuando a formação, né, na Escola Avançada de Autismo, que eu estou fazendo curso, e ele fala muito que para trabalhar com crianças autistas, todos têm que ter formação em ABA. ABA é o quê? Análise Comportamental Aplicada. Então, a gente trabalha em uma equipe multiprofissional, para que todas possam fazer uma avaliação, para que um médico, neuropsicólogo, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, possa fechar aquele laudo daquela criança. Então, são várias consultas, vários atendimentos. Em um só não tem como. Não é porque eu recebi uma criança hoje que ela é super inquieta, fica balançando, não deixa eu pegar na mão dela, não olha para mim, o pai fala que grita. Eu não posso dizer que ele é autista logo de primeira sem antes fazer a avaliação. E como é que se dá essa avaliação? A aplicação da ABA. A ABA é voltada justamente para o autismo, para trabalhar os comportamentos. É tanto que hoje, até quem é AT em escola, acompanhante, tem que ter formação em ABA. Ou pelo menos um acompanhamento de quem saiba, para que ela possa saber o que fazer com aquela criança que ela está acompanhando dentro de sala de aula. É muito importante, até porque as crianças que são portadoras de necessidades especiais, é claro, exatamente pelo fato delas serem portadoras de necessidades especiais, elas merecem e precisam ter um tratamento diferenciado, não é verdade? Agora, sim, infelizmente, o acesso pelo SUS não é vamos dizer assim, um acesso como deveria ser, né? Mas o acompanhamento com remédios, por exemplo, é o tratamento indicado, o tratamento terapêutico deve ser feito com quem? O tratamento medicamentoso, ele, assim, como a gente viu, ele não é um complemento. É um complemento
que vai ajudar aquela criança a conseguir se concentrar em sala de aula, a acalmar mais alguns comportamentos agressivos que eles podem ter. Mas o mais indicado são as terapias. Com quais a equipe? TO, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, a própria psicóloga também, nutricionista, que em algum caso precisa. Então, todos esses, principalmente psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, né? O psicopedagogo, eles têm que ter aba, tem que ter formação em aba. Pois só com a aba a gente vai saber o que tratar daquela criança, como trabalhar com ele. Assim, não só quem tem psicologia, que fez análise comportamental, TCC, eles podem trabalhar porque eles também sabem como trabalhar aquele comportamento. Ok. Todas as crianças que são autistas têm seletividade alimentar? É por grau? Ou isso é bem individualizado? É individualizado. É assim, uma frase que a gente escuta muito é que nenhum autista é igual. Cada autista vai ter sua singularidade. Vamos lá, né? A questão de níveis que você falou, né? O leve, o moderado e o grave. Muitas pessoas pensam que, nível 1, ali vai dizer o grau dele. Não é, gente. Os níveis é uma ajuda. Ali é que a gente vai se basear. Nível 1, a questão do suporte. Quanto suporte aquela criança do nível 1 vai precisar? A criança do nível 1, ela precisa de pouco suporte em realizar as atividades do dia a dia. Por quê? Ela consegue ter interação, apesar das limitações dela, ela consegue aprender, ela vai ter um interesse muito fixo em determinados temas. Algumas crianças a gente hoje que tem contato, a gente vê que é por dinossauro, carro, ônibus, esses são os temas mais específicos que hoje a gente vê. Agora, do nível 2, é o nível moderado. Ali, a questão de suporte já vai ter que ser maior, em casa, na escola, aonde ela estiver. Então, nível 2 não é porque o grau dela é grande, não. É o suporte. A criança do nível 2, ela já vai apresentar outras características. Ela vai se estressar com mais facilidade. Ela vai precisar de mais suporte na realização de atividades. Ela consegue um pouco conversar, se for o caso de alguns que falam. Mas ela não consegue entender as suas expressões faciais. Então, é isso que faz com que ela se estresse com facilidade. A mente do autista é uma mente que trabalha muito, por isso que eles ficam assim, por exemplo, barulho é uma coisa que os incomoda muito, né? É por causa desse transtorno que eles trazem, que faz com que a mente deles, vamos dizer assim, seja acelerada, é por grau ou também é individualizado? É individualizado. Então, cada autista é um autista. Cada autista é um autista, que fique claro isso. A questão de você perguntar, acho que você quis falar da questão deles se isolarem e ficarem no mundinho dele, como isso, falam, não né? quererem se interagir. Por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, quando você tem uma criança autista, aquela criança, quando começa a fazer o barulho, ele já fica com a mão na cabeça, você já percebe que ele ficou... mostrou que não está conseguindo ficar naquele lugar, né? Então isso também é individualizado. Isso, ele tem, geralmente é hipossensibilidade sensorial que eles têm. Então o barulho para eles é algo que para ele é alto demais. A hipersensibilidade dele a barulhos é muito grande. Pra gente é normal, mas para ele é como se estivesse alto demais. Enquanto a gente vê que tem aquelas outras crianças que não se incomodam tanto. Eles são hipossensíveis, ou seja, o barulho não faz diferença para ele. É a mesma questão do tato, em sentir a parede. Alguns sentem até demais e outros menos. Você já viu que muitas mães dizem que autista não gosta de abraço? Em relação justamente a isso. Um abraço para ele é como se o coração dele desse um choque, parasse. É muito tato intacto, então eles não gostam, é disso. A questão de o autista perceber, por exemplo, quando você se aproxima do autista e se ele aceita o seu abraço, é porque ele percebeu que você gosta dele, ou isso é um mito, ele só aceita isso se ele, a depender do grau ou da pessoa? Assim, se ele sentir vontade, ele confiou em você, ele está acessível a você. Mas isso vai depender do trabalho que a família teve com ele. Não, você viu a mãe recebeu um diagnóstico hoje, sabe que o filho já tem aquelas... Se eu chegar na terapia e tentar fazer um abraço com ele, ele não vai permitir.
Eu vou ter que ganhar a confiança dele para que ele possa se abrir comigo. É muito difícil. Agora, existem algumas técnicas, porque o que acontece? Quando a gente está em sala de aula, né, minha querida professora Leuci, quando você recebe aquele aluno, você já sabe que você vai ter um tratamento diferenciado. Infelizmente, as nossas salas de aulas, pela quantidade de aluno, pela quantidade de problemas, existem algumas técnicas para que o professor, a família, tentem se aproximar do autista? Você fala só do professor ou você fala também do acompanhante que vai estar com ele? Pode ser. Vamos dos três. Isso. Ali vai ter que ser um trabalho conjunto também. Família, escola, com os professores. Por quê? A gente sabe que tem alguns autistas que têm as birras dele dentro de sala de aula. Verdade. A mãe sabe como acalmar o filho, mas a professora não sabe. Então a professora tem que chegar com ela e perguntar como ela consegue acalmar o filho, o que ela faz. Ou, um caso que muitos autistas, ele tem apegos a carrinhos, alguma coisa. Vamos dizer que eu sou autista, eu tenho apego a esse clipe. Eu fiz com minha mão. E eu cheguei em sala de aula, eu sei que a regra da escola é não deixar a criança com o objeto. Mas com o autista você tem que deixar, aos poucos você vai retirando dele, aquele objeto de apego dele. Porque ele tem que ter confiança em você e no ambiente onde ele está. Porque para ele ali já vai estar cheio de gente ao seu redor, já é algo difícil para ele. Apesar de ser muito importante ele ter esse contato com outras pessoas. Mas ele tem que deixar. Eu vi um caso de uma criança que ela faz artesanato. Ela é autista, criança mesmo. Ele fez e chegou em sala de aula, a professora tomou. Não deu prazo que hora ia entregar e nada. Então aquilo fez com que ele tivesse uma birra grande, choro, espernear, querendo ir embora. O que seria o mais correto? Ela ter conversado com ele, mesmo ele sem entender, ter mostrado, ó, mais tarde você pega, mas agora vamos fazer outra coisa. A professora tem que tentar ver o que é que o aluno gosta. Tem alunos autistas que gostam de desenhar. E outra coisa muito importante é criar regras para eles. Fazer na paredezinha regras. Ó, esse horário você vai estudar. Aqui nós vamos ao banheiro. Aqui você vai brincar com os coleguinhas. Então tem que ter um horário fixo para ele na parede. É o mais apropriado. Até com a família a gente pede para que ela crie uma rotina dentro de casa com a criança. Porque a gente sabe que eles são muito difíceis de quebrar regras ou de começar a se adaptar a elas. Então é importante que ele não só tenha em casa, mas também a escola siga. Chegou no 6º ano, é uma criança que tem algo de autismo. Os professores todos, eles, apesar de ser difícil, vão ter que tentar, em conjunto, uma forma de não quebrar aqueles horários em padrão daquela criança. Me diga uma coisa, então nesse caso, antes de receber um aluno autista, é de suma importância que haja, então, aquela conversa entre a escola, a família e o cuidador, porque a partir do decreto-lei, né, de 2013, que dá essa obrigatoriedade à escola de dar aos alunos portadores de necessidades especiais e o acompanhante, não é só jogar o acompanhante, né? Você tem que, antes de receber o aluno autista, é uma obrigação que se tenha aquela velha e boa conversa entre escola, família, né, e o cuidador, para que ali se crie uma coisa uníssona, né, para que o professor não trabalhe de um jeito, o cuidador não trabalhe de outro, e em casa essa criança tem um outro comportamento. Porque se a criança não tem o acompanhamento devido em casa, a escola precisa ter esse regramento. É isso? Então essa tríade, essa união com esse regramento igual, é uma necessidade. Não só na escola, mas também a gente no consultório, a gente precisa que tenha esse convívio. A gente que é terapeuta de crianças de autismo ou qualquer outra especiais, a gente precisa ter o convívio com a família, com a escola, para trabalharmos juntos, para que a gente obtenha resultados. A criança não consegue ter um desenvolvimento motor. Então eu tenho que saber como é que ela é na escola, como é que a mãezinha trabalha em casa, para que a gente possa desenvolver aquele sistema motor dele. Então, é de suma importância. E assim, em relação ao acompanhante, ele não pode ser só jogado na sala de aula.
Claro. Por quê? Ele não vai estar ali substituindo a professora que vai estar na frente dando aula. Ele vai estar ali para criar uma ponte entre o aluno e a professora. Ou seja, ele vai ter que saber como aquela criança pode introduzir aquela criança nas brincadeiras, uma melhor forma dele fazer as atividades. Então, é por isso que eu digo que esses acompanhantes eles têm que ter formações. Eles têm que saber como trabalhar com aquelas crianças que eles estão acompanhando. Não é só estar lá do lado dela, tentando fazer a atividade por ela. Ele vai ter que trabalhar a melhor forma para que aquela criança possa desenvolver suas habilidades só, mas com a ajuda dela. Ou seja, ela não vai estar substituindo a professora que está lá na frente dando aula, não. Ela vai ter que ajudar aquela criança a ter atenção na professora que está à frente, a realizar as atividades e tentar fazer com que aquela criança se sinta parte daquela sala de aula. Porque com os autistas ele não sente, ele se sente excluído. É verdade. E outra coisa, eu não sei se isso é regra, mas as crianças que são portadoras de necessidades especiais, elas são altamente sensitivas, né? Os autistas também têm essa característica, né? Eles percebem quando eles não são bem-vindos, né? Por isso que muitas vezes nas salas de aula as crianças elas procuram um cantinho, elas se reservam no mundo deles, exatamente porque falta essa aproximação, né? Isso. Muitas vezes o professor não é culpado, por quê? Por conta do trabalho em sala de aula, ele não tem essa técnica. O professor não tem como estar dando conta de uma turma de 27 alunos lá na frente e ter a criança autista que vai precisar de mais cuidado. Ele não tem como, por isso que tem as acompanhantes. E aquela criança, não é só com os autistas que precisa de acompanhante, o professor é o que mais sabe até que tá também hoje. Porque tem crianças que não tem laudo, mas que ela prefere ficar isolada, fica naquele cantinho. Não é porque ela se sentiu excluída, sentiu, mas muitas vezes ela não está conseguindo acompanhar. É verdade. Agora, o que é que a gente... Ontem, inclusive, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar exatamente dessa questão dos psicólogos e assistentes sociais dentro dos centros escolares. Infelizmente, a gente estava com outras demandas, a gente estava lá em Fortaleza, mas a gente tinha outras demandas e a gente não pôde participar. Mas isso é uma necessidade latente. Até porque o que a gente tem hoje é um alto número de crianças portadoras de necessidades especiais nas escolas, os professores sobrecarregados de problemas, a presença do psicólogo, ela é uma presença mais do que necessária, ela se faz assim de suma importância exatamente por conta não só das crianças especiais, mas do número de problemas que a gente está tendo. Inclusive a gente percebe aqui nos comentários das pessoas valorizando esse momento. E é essa a intenção. É essa a intenção da gente contribuir para para informar. Né? Agora, doutora Laís, o que pode acarretar para as crianças que têm o transtorno do espectro autista, se elas não tiverem o devido acompanhamento, nem na família e nem na escola? Ela vai acarentar em quê? Vou dar um exemplo. Se a gente vê que ela consegue fazer as atividades, ele é inteligente, ele só não fala, e se ele não tiver um acompanhamento, o que é que vai acontecer? Ele vai subir o grau dele. É a mesma coisa, ele vai progredir, em vez dele progredir, ele vai sempre subir no grau. Ou seja, tá no 1, ele vai pro 2 e vai pro 3. E é o mesmo caso de quando ele começa a ser trabalhado, ele tem chance de estar no 2 e ir pro 1. Mas se ele for mal trabalhado, ele vai subir nos graus dele. Ou seja, o nível de acompanhamento vai piorando. Realmente é muito sério. Agora, assim, o meu querido professor Batista disse que é de suma importância que os professores tenham formação para lidar com essas crianças. Isso é uma necessidade? É sim. Como eu lhe falei, até por conta dos acompanhantes que eles também precisam, então os professores é que mais precisam ainda, porque nem sempre aquele acompanhante da criança vai estar em sala de aula. Então, os professores são de suma importância ter formações com profissionais qualificados para que eles possam saber o que fazer com aquelas crianças, como trabalhar, que atividade pode desenvolver, para que eles possam se sentir parte daquela sala. E também para que eles possam ganhar a confiança daquela criança.
Bom, nessa relação de confiança, nessa relação de entrosamento, de se aproximar, eu particularmente, gente, a gente sabe, a gente sente na pele, porque como a gente é professor, né, e a gente tem a consciência de que aqueles alunos, eles têm que aprender, eles são alunos que estão ali, embora sendo portadores de necessidades, mas eles precisam da atenção do professor, mas o problema é que a gente tem muitos, além dos problemas com os outros alunos, às vezes nos falta o principal, que é a falta de formação. E o que acontece? Muitas vezes as críticas das famílias, né, porque não veem os seus filhos sendo acompanhados devidamente e eles estão no seu pleno e absoluto direito, né? Eu sei porque eu tenho uma criança especial em casa, eu posso falar com propriedade e o que acontece? Às vezes você nem pode culpar o professor, você não pode culpar a escola, né? Se aquela criança não está tendo acompanhamento devido, é porque está faltando alguma coisa e é algo gerencial, né? Porque quem tem essa incumbência de oferecer formação, de colocar profissionais especializados para dar suporte ao professor e às pessoas que estão lá acompanhando essas crianças, é o município. Então, doutora Laís, eu lhe agradeço demais, né, a sua participação. Eu gostaria, assim, de já deixar o convite para que em outros momentos a gente continue essa conversa, né? Inclusive, gente, aqui em Guaraciaba está se formando uma associação, né, das crianças autistas. E nós conversaremos com essas crianças, né, com pessoas que representantes dessa associação, para a gente entender para que é que essa associação está sendo criada, né, qual é o objetivo, o que é que essas pessoas pretendem. Né? O fato é que esse número de autistas ele tem aumentado demais, né, e por conta disso, acho muito importante essa organização. Mas, doutora Laís, que dicas você passa para os profissionais, para as famílias que estão tendo dificuldades com as crianças que têm o transtorno do espectro autista? Verônica, a gente sabe que os equipamentos hoje, devido a outros números de transtornos, a procura é grande e é muito difícil ter acesso, porque são poucos o número de profissionais, né? Então, para os pais, professores, todos que têm contato, têm familiares, é de suma importância estudar, buscar. Hoje a gente encontra cursos baratos de 20, 30 reais, que ensinam muito sobre como trabalhar com eles, o que fazer, como aquele transtorno surgiu. São cursos maravilhosos. Antes de eu começar na minha formação avançada, eu fiz primeiro esses cursos básicos, para eu poder entender. E me ajudaram muito. Assim, eu peço a licença, uma pessoa que me indicou muito, que me incentivou, foi a Gardênia, a psicopedagoga, e eu agradeço a ela, porque foi ela que me mostrou esse mundo, me fez eu entrar no mundo das crianças autistas, das crianças especiais. Então, ela que foi me mostrando que tem por onde a gente começar. Tem esses cursos baratos que a internet oferece, mas tem que ser de confiança, tá bom, gente? Claro, para que a gente não possa saber. Vídeos também, tem muitos vídeos de pais que fazem seus depoimentos de como foi a descoberta até hoje, de psicólogos que são especialistas no YouTube. Então, hoje, a gente tem muito acesso a conteúdos. Verdade, sem dúvida. Então, e aí tá aí a internet, né? De modo que você tenha essa relação de confiança, a internet tem ofertado muito conhecimento. É claro que você tem que filtrar, né? Então, gente, assim, gostaria de mandar um abraço aqui também para a Edileuza, né? Tomás Lira, que inclusive tem assim um histórico como professora do AE. Ela comenta que acha muito bonito o apoio ao autismo, porém não podemos esquecer as demais necessidades, pois precisa ser vista com bons olhos. É verdade, Edileuza. A questão do autismo, ela tem se evidenciado muito exatamente pela questão do número, né, Laís? Então, doutora Laís, a gente percebe assim a sua destreza, a sua maestria com o assunto. Sinceramente, estou assim encantada, porque vejo que você realmente tem se dedicado e tem conhecimento de causa. Quem desejar conhecer o serviço da doutora Laís, como é que deve proceder?
Eu estou atendendo agora na clínica Vida e Saúde, que aqui fica em frente ao Line, fazendo atendimento com crianças com autismo, TDAH, entre outros, adolescentes também, ou pela minha rede social mesmo, que é o meu Instagram. Ainda estou no pessoal, ainda não pelo profissional, gente, que é Laís Camelo, e estou à disposição. Pois eu agradeço demais, tá certo? Eu tenho certeza que a sua participação só veio enriquecer esse nosso espaço. É um assunto da vivência tanto das escolas como das famílias que têm essas crianças portadoras de necessidades especiais. Hoje a gente tratou aqui da questão do autismo. Gostaria de deixar aqui aberto o convite para que na próxima oportunidade a gente possa tratar, inclusive no dia que os representantes da associação estiverem aqui. Você está novamente convidada, tá? A doutora Laís é uma pessoa estudiosa, jovem, está aí com toda força, com toda garra, e eu admiro porque na qualidade de psicóloga ela está aí se aprofundando nessa questão das crianças especiais, sobretudo no autismo. Parabéns. Poderia ter escolhido uma outra área da psicologia para se aprofundar, no entanto, está aí com os autistas. Parabéns, doutora Laís. Só me apenas assim, realmente, como eu estava conversando com a sua esposa antes, né? Psicologia tem várias áreas, as abordagens que a gente faz. Eu saí com gestalterapia para trabalhar aqui e agora com os outros, mas como eu vi a necessidade, fui convidada para trabalhar, então, por isso que eu estou me aprofundando na aba, né, análise aplicada. Para mim, eu já tinha visto, então é desafiador, mas eu estou fazendo porque surgiu a paixão para trabalhar com eles. São crianças maravilhosas, depois que eles pegam, você tem a conexão com eles. E assim, Verônica, uma pergunta muito importante que eu acho que não fizeram. Pai podem ser o terapeuta dos seus filhos? Pode. O pai é o principal incentivador que pode ser do filho. Em que momento os pais podem ser esse terapeuta? Na hora de banhar, na hora de dar comida. São essas pequenas coisas que os pais têm que fazer com os filhos. Tem que tirar o filho da tela, ter o contato com o chão, ter o contato com a areia, que antigamente as crianças tinham. Eles têm que começar a mostrar aos filhos esses contatos pequenos, porque a gente vê que hoje a criança é muito fixada na tela, ela vê aquele brilho que chama atenção, e quando ela passa por a realidade, não tem aquele brilho, não chama atenção. Então é a partir daí que vão começar a se trabalhar com eles. Então eu queria agradecer mais uma vez, né, por conta de a gente ter outros assuntos de suma importância para os servidores, né, sobretudo na área da educação. Eu gostaria assim de agradecer, deixar aqui o espaço aberto para que a gente tenha essa maravilhosa conversa em outra oportunidade, ok, doutora Laís? Muitíssimo obrigada, tá bom? Gente, e hoje quem está aqui com a gente também, está aqui com a gente nessa live o nosso querido professor e vereador Ariecílio. Ontem nós estivemos em Fortaleza, numa viagem assim muito proveitosa. A professora Verônica, presidente do sindicato, o professor Ariecílio, nosso secretário-geral, professor e advogado Antônio Rodrigues, nosso diretor de finanças, o Raimundo Abreu. E nós, enquanto instituição, procurando de todas as formas resguardar os direitos dos nossos servidores públicos, a gente foi a Fortaleza com uma intenção, né, Ariecílio? E voltamos assim com notícias muito boas, a qual a gente irá se deter a partir de agora, tá certo? E gostaria que você cumprimentasse as pessoas, o grande número de pessoas que estão aí nos acompanhando. Ariecílio, boa noite. Boa noite, minha amiga Verônica, boa noite, meu amigo Júnior Ximenes, eu Leci, pessoa que eu admiro e respeito demais, sua filha, que pela conversa aqui, que ela teve aqui com você, esse bate-papo importante sobre o autismo aqui, a gente percebe realmente que conheci menina, e hoje uma mulher, uma excelente profissional. A gente pede muito que Deus abençoe, ilumine a carreira dela, que ela consiga vencer e trilhar nessa área que ela escolheu, que é tão importante para nós educadores. Eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando gostaram desse bate-papo que vocês tiveram. Queria aqui saudar a cada um de vocês, colegas professores, professoras, aos demais amigos servidores públicos
que eu tenho certeza que estão acompanhando, e a população de uma forma geral, Verônica, porque nossa live aqui ela conseguiu se expandir cada vez mais. Hoje eu percebo que algumas pessoas que não são servidores públicos comentam principalmente no sítio, no interior, quando a gente está visitando alguns amigos, que dizem que assistem a nossa live, o nosso programa, que gostam das pautas que nós trabalhamos aqui, e nós estamos aqui exatamente para isso, para tentar levar o que acontece no nosso município, a verdade para o povo guaraciabense, e, logicamente, que os mais interessados, os servidores públicos. Nós, há pouco tempo, tivemos uma grande vitória, uma grande conquista. Há 3 semanas atrás, os nossos amigos garis foram contemplados com o dinheiro que era deles e que, infelizmente, o pessoal tentaram, de certa forma, não pagá-los, mas, por forma judicial, o sindicato fazendo um trabalho louvável aqui com você, Antônio, e demais diretores, e as pessoas que são filiadas, porque o sindicato é cada um dos filiados. E então o trabalho do sindicato fez com que essa luta pela busca do dinheiro desses profissionais que hoje zelam com maestria nosso município, chegasse ao cume de uma conquista, uma grande vitória que foi o dinheiro que eles receberam. Uma quantia boa. Eu espero que cada um esteja sabendo aproveitar da melhor forma possível esse dinheiro. A gente sabe que hoje a dificuldade é imensa, mas que cada um, se quiser comprar sua motinha, trocar seu carro, fazer uma reforma na sua casa, ou seja, aproveitar da melhor forma possível é o que a gente espera. E não lembrarem assim, o que eles esperaram, gente, 18 anos. Exatamente. E no momento que foi tirada a insalubridade deles, foi um momento assim, muito sofrido para eles, porque você sabe, para quem já ganha um salário mínimo, aí você tem um adicional, alguém assim de forma arbitrária tira, realmente assim um golpe, né? Impacta diretamente na sua vivência, nas suas contas, na alimentação da sua família. Então, eu particularmente fiquei muito feliz por eles, né? Eles receberam, fizeram um bom proveito, merecidamente, esperaram 18 anos, Ariaci. 18 anos, às vezes as pessoas não querem acreditar na justiça, acham que vai demorar, né? Porque como você quer resolver assim de forma imediata, aquela questão que lhe foi tirada, aquele direito que lhe foi tirado, mas você precisa ter paciência, né? E no caso deles, por muitas vezes eles perderam a paciência, mas foi muito bom, foi maravilhoso ver assim o brilho no olhar e a satisfação de ver aquela injustiça corrigida. Eu queria, só para concluir a questão dos garis, salientar que, como você bem frisou, quando foi retirado esse direito que eles tinham, foi uma covardia grande que fizeram com esses profissionais. Muitas vezes, a própria população, eu vou colocar entre aspas, porque não são todos, não posso generalizar, mas algumas pessoas que fazem parte da nossa sociedade, muitas vezes discriminam o trabalho praticado pelo gari, e esse trabalho que eles praticam é tão importante quanto um professor, quanto um médico, quanto um enfermeiro, porque eles mantêm a cidade limpa, eles trabalham com a higiene do nosso lugar, das nossas casas, das nossas ruas. Então eu fiquei muito feliz e eu queria mandar um abraço especial a cada um dos garis. Queria aqui mandar forças aqui para o nosso amigo, colega professor Marquinhos da Ramada, conhecido também como Marquinhos da Tontonha, um grande amigo dele, que ele considerava quase irmão, andava com ele direto. Eu acredito que até compadre eles sejam. Rafael, um rapaz de 38 anos que foi encontrado morto ontem. Não se sabe ao certo se devido a um infarto ou se foi um choque que ele tomou onde ele estava trabalhando. Mas assim, a gente lamenta muito, e ele ligou para mim praticamente chorando, desesperado pelo acontecido, porque gostava muito da pessoa. Então eu queria aqui mandar um abraço especial para o nosso amigo, dizer que ele tenha força, e assim, é um chamado de Deus, a gente tem que aceitar, é doloroso, é algo que a pessoa não consegue esquecer ali, principalmente de forma momentânea,
mas a gente tem que ter fé em Deus e superar essas adversidades que aparecem na nossa vida. Pois é, e vamos de notícia boa, né, Arecílio? Vamos sim. Vamos de notícia boa, gente. Gente, assim, a gente, em fevereiro, a gente chamou os professores para uma assembleia no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Lá nós tratamos de várias pautas, né? E o sindicato, a gente faz muito um trabalho de formiguinha. Aqui os diretores liberados, além dos atendimentos que nós fazemos diariamente, né? Tem dias que a gente faz aqui cerca de 10, 15 atendimentos, né? E aqui, principalmente na área jurídica, né? Porque aqui é direito, a gente só trabalha nessa área e para isso nós precisamos de boas assessorias, né? E nós temos como consultor Dr. Valdeci, nós temos aqui o Antônio, né, que é advogado, que está cedido ao sindicato como professor, né? Ele não tem nenhuma obrigação de ofertar ao sindicato serviços como profissional de direito, porque ele é liberado como professor. No entanto, dá uma grande colaboração. Todos os dias está aqui, todos os dias faz atendimento e colabora e muito com essa instituição, né? Recentemente assumiu a assessoria jurídica do sindicato a doutora Marisete Mendes, né? Inclusive essa semana ela comentava com a gente, numa reunião que a gente teve aqui, aliás, na semana passada, ela disse: gente, é muita coisa, é muito problema, tem coisa demais para ir atrás, porque na verdade o nosso trabalho ele fica mais em off. Quando a gente divulga alguma coisa, quando a gente chama a atenção das categorias para alguma coisa, é porque já é ou algo que já está próximo a se concretizar, ou é a instituição orientando aos seus filiados para que não se deixe passar algum direito que a gente não conseguiu através da via da negociação e se precisa ou acionar o Poder Judiciário ou que a gente traça ali uma estratégia de luta para correr atrás na via administrativa através do movimento paredista. Então, ontem, né, Arecílio, nós fomos a Fortaleza, né? Quando a gente tem boas intenções, gente, parece que o universo ele conspira a favor, né? O sindicato tem acompanhado com muito carinho, com muito respeito e com cumprimento da sua finalidade as questões judiciais que são inerentes aos servidores. Aquelas que são nossas competências, que tratam de categorias e que a instituição é parte, né? E dentre elas estão algumas ligadas aos professores. Na semana passada, a gente recebeu, vamos dizer assim, um telefonema de uma pessoa interessada num determinado assunto. E essa pessoa, sem querer, nos passou uma informação. Então, cheguei para o Antônio e disse: Antônio, eu tenho uma informação assim, assado, vamos atrás. Então, a gente, verificando aqui no sistema do Poder Judiciário, informações inerentes às ações que tramitam na Justiça relativas aos professores. E a gente não conseguiu, porque alguns processos que foram dados entrada há 10 anos atrás, eles eram físicos. E a gente não conseguia ter informações mais detalhadas, então nós agendamos com o Dr. Valdeci, que é um dos melhores advogados aqui do Ceará, que trabalha nessa área do direito sindical. E ontem, né, o Arecílio que está sempre com a gente, é uma pessoa que faz parte da nossa diretoria, como vereador faz um brilhante trabalho, né? Não larga a mão do servidor, seja na área da educação, seja na área da saúde, cobrando aí o prefeito a questão do piso da enfermagem, que agora é lei, que o dinheiro já está na conta, que hoje saiu a nova portaria de regulamentação, e o Arecílio foi com a gente. Ao chegarmos em Fortaleza, nós tivemos uma surpresa muito maravilhosa, porque o que a gente não conseguiu aqui, lá no escritório do Dr. Valdeci, com a grande ajuda dele, com a ajuda da doutora Mara Paula, né, que tem assim, uma habilidade muito grande de conseguir as coisas no sistema, pela prática, né, e também com a ajuda do Antônio, a gente conseguiu ter uma belíssima surpresa, Arecílio. Qual foi a surpresa? Hoje a gente pode afirmar que os professores de Guaraciaba do Norte irão receber o precatório
referente aos anos de 2005, 2006 e os meses de janeiro e fevereiro de 2007. Quando a doutora Mara acessou e começou a tentar informação sobre tal processo, ela conseguiu a seguinte informação, que até o dia 31 do mês de maio, o dinheiro referente a esses anos estará entrando nos cofres do município de Guaraciaba do Norte. O valor... Só um minutinho, olha assim. A informação é essa, mas é uma informação extraoficial. Por quê, gente? A gente tem que trabalhar assim dentro da realidade. Em 2021, vocês devem lembrar que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional votar uma lei que regulamenta a questão dos pagamentos dos precatórios, certo? Que precatório, na verdade, é uma forma de pagamento. Nós estamos recebendo uma diferença que o governo federal passou a menor para os municípios. Então, existe essa ação, tá? Existe essa ação de cobrança. Nós já recebemos uma parte referente ao ano de 99 até o ano de 2004 e ficou pendente o ano de 2005 e 2006. Eu vou tratar como 2005 e 2006 porque só 2 meses do ano de 2007 é muito pouco. Então, gente, mas, inclusive essa PEC ficou conhecida como a PEC do calote dos precatórios. Então, nós não temos certeza se esse dinheiro entrará realmente nessa data. Tá? Nós estamos averiguando, tá? Nós estamos averiguando, porque a gente não sabe se o pagamento desse precatório ele será disciplinado conforme esta lei do calote dos precatórios. Tá? Então, a doutora Mara disse, gente, esse dinheiro, a gente até tomou um susto, parece. Nós tomamos um susto. Doutor, o que é isso? Mas ela imprimiu para a gente o processo com relação à data do pagamento. Nós não temos certeza. Não. Isso aí a gente vai averiguar. O que vai entrar nos cofres do município. Agora, para pagar, ela foi bem clara também que temos até 31 de dezembro. Na verdade, o dinheiro sairá esse ano, né? O dinheiro virá esse ano, gente. A gente estava até olhando aqui agora a sentença, né, que ela imprimiu para a gente. Realmente o dinheiro já está, ele já vai estar no orçamento da União para o ano de 2023 para pagar o município de Guaraciaba do Norte o valor dessa diferença repassada menor dos anos de 2005 e 2006. Agora, se o dinheiro vai entrar até o dia 31 de maio, a gente não tem essa certeza. A gente não tem essa certeza. Agora, que o dinheiro virá esse ano, isso a gente tem certeza. A data de hoje, 19 de maio, às 18 horas e 50 minutos, isso ainda não mudou, né, Alessio? Exatamente. Deixa eu só salientar aqui, velho, que esse dinheiro, porque algumas pessoas já comentaram, disseram assim, Cílio, mas esse dinheiro é mais ou menos parecido com o que tinha sobrado no ano passado e deram sumiço? Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver, porque aqui é dinheiro de precatório, ali era um dinheiro que não tinha atingido os 70% do Fundeb, que é para ser gasto com a educação. Então é totalmente diferente, não dá para fazer uma mágica e fazer esse dinheiro desaparecer, não. E assim, conversando com o doutor Valdeci, ele expôs alguns artigos para que a gente fizesse uma fundamentação e já pudesse entrar com pedido de um projeto de indicação na Câmara que se pague de imediato, quando o dinheiro entrar na conta do município, o precatório referente a esses 2 anos e esses 2 meses do ano subsequente, no caso 2007. O valor pesquisado pela doutora era de 577.486,67. Vou repetir, 7.577.486,67. Esse é o valor total. Aí assim, esse dinheiro aqui todo vai ser destinado para o pagamento dos professores? Não. Aqui é o dinheiro total que vai entrar
no município. Exatamente. O doutor Valdeci, eu conversando com ele hoje, ele é assim, olha, o artigo 5º da Constituição, ele reza que esse dinheiro de precatório, ele tem que ser pago em forma de abono. Sendo pago em forma de abono, tem como vocês argumentar, e o prefeito, o gestor, ele não poderá cobrar INSS e nem imposto de renda em cima, baseado nesse artigo da Constituição. O Estado, inclusive, pagou os precatórios do Estado nessa linha, né? O Estado recentemente pagou os professores, o Fundef, e ele não cobrou de forma alguma nem imposto de renda e nem INSS. Foi pago no Estado, Verônica, com advogado, porque os professores, alguns professores, assinaram um papel negociando com esses advogados. O Adecílio, no nosso caso aqui, vai ter advogado, Verônica? Não. Não entrará advogado. Então, o correto é que desse valor que eu citei, 60% obrigatoriamente terá que ser dividido, rateado para os professores que ensinaram nesse período. Então, não entra advogado, não é para ser cobrado imposto de renda e nem INSS. Nós não podemos ter esses 3 prejuízos em cima dos 60% desse valor total que nós expusemos agora. Agora, Hercílio, gente, é o seguinte, como é que será disciplinado isso aí? A lei, ela é muito genérica. Ela diz meramente que 60%, essa lei inclusive foi aprovada em 2021, né? É um cenário totalmente diferente daquele precatório que a gente recebeu em 2017. Né? Naquele tempo, o trabalho dos advogados foi fundamental, principalmente aqueles que iniciaram o trabalho, que começaram toda uma luta. Na época a gente teve assim o apoio fenomenal do Ministério Público, que foi um braço forte, firme, né? Nós, hoje, a gente já deu ciência ao Ministério Público disso aí, certo? Essa semana nós teremos uma reunião com o nosso promotor de justiça, o doutor Leonardo. Ele já tem ciência, né, que esse dinheiro vai adentrar nos cofres do município. Essa semana nós teremos um momento para conversar com ele, dar mais detalhes. Talvez no dia da conversa com o promotor a gente já tenha uma data, né, de quando é que realmente esse dinheiro vai entrar nos cofres do município de Guaraciaba. Inclusive ele tem se mostrado assim, muito eficiente, né, em muitas das questões que a gente tem levado, que são questões que realmente precisam da atenção do Ministério Público, e ele não foi indiferente nessa questão desse valor que vai entrar aí para os cofres do município a título de precatório do Fundef. E os professores também serão chamados, porque isso aqui é uma informação genérica. A partir de agora, né, nós temos aí, Ariacília, assim, um trabalho muito grande, porque a lei diz que 60%, né, essa lei inclusive que é de 2021, repito, ela garante que 60% tem que ser para os profissionais do magistério, né, ativos, inativos e aposentados. Apenas isso. Quem vai disciplinar o pagamento, o regramento, é o projeto de lei que será enviado pelo Executivo à Câmara Municipal. E qual é o papel da instituição, né, Arecido? O papel da instituição é, juntamente com todos os profissionais do magistério, né, fazer, a gente tem esclarecimentos importantes, né, porque a gente viu algumas coisas lá no processo, gente, que são bem interessantes e que a gente precisa discutir com os professores, com todos os profissionais do magistério, algumas questões que estão lá no processo. Que não é salutar que a gente trate aqui, porque aqui a gente está tratando mais a questão no viés informativo, mas nós precisaremos nos reunir o mais breve possível. Não pode ser amanhã, porque nós, infelizmente, temos um problema com o local
Nós não temos um local próprio ainda para que a gente consiga fazer assim, vamos dizer assim, baixar o edital para num pequeno espaço de tempo reunir um número grande de pessoas. Então a gente vai precisar ainda encontrar um local para que a gente se reúna e a gente delibere coisas importantes, inclusive que são fundamentais, que os professores tenham conhecimento. E a partir de agora, tudo que for inerente a essa questão e que precisar de informação, o sindicato estará tratando disso, inclusive com o município. Tá? O município sabe. Exatamente. A gente não sabe. Era exatamente o que eu iria comentar, Verônica. Que você pode comentar. Porque assim, ó, em 2017, quando nós recebemos a primeira parcela, posso dizer assim, referente aos anos de 99 a 2004, nós não tínhamos naquela época uma lei que garantisse esses 60% para os servidores. Exatamente. Como foi feito, já que a lei foi feita em 2021, posteriormente a essa data. Naquele tempo foi muito difícil, porque nós tivemos que pegar o gestor pela palavra, tá certo? Ele teve que se comprometer na semana pedagógica, perante o sindicato e os servidores em assembleia. Agora, o trabalho não é mais esse, dele ter que se comprometer, porque ele vai ter que pagar. Agora, o que é que eu chamo a atenção aqui? E a gente já comenta aqui com você. Eu já entrei, protocolei o projeto na Câmara Municipal, vou protocolar também uma audiência pública lá, para que a gente possa discutir. Logicamente que irei convidar a Secretaria de Educação, e eu acredito que a Secretaria de Educação ela deva ser uma peça fundamental, e é muito importante para que a gente possa escutar primeiro aqui dentro do sindicato, e levar a ela o pensamento dos servidores, como é que eles pretendem que seja formalizado algumas normas para poder encaixar no projeto. E eu acredito que, depois de feito isso, ela deva levar o prefeito e, se possível, eu acredito que seria muito importante, o prefeito conversar com os professores. Claro. Chegou a hora do prefeito de Guaraciaba do Norte, assim, acabou, vamos parar de bater um pouco com os servidores, vamos conversar, eles estão querendo diálogo, vamos conversar, tem esse dinheiro aqui para esse pessoal, para esses profissionais receber, vamos escutar, porque assim, é lei, ele vai ter que pagar. Naquela época foi descontado o imposto de renda, foi descontado algo que não pode mais, a lei hoje defende, é bom que ele saiba disso, e eu acredito que ele saiba, os advogados vão dizer isso a ele, mas o mais importante é que pudéssemos construir sindicato, Secretaria de Educação, Legislativo e Executivo, e o Ministério Público, junto ao Ministério Público, uma maneira onde os professores não saíssem decepcionados como saíram da outra vez. Muito embora a gente tenha recebido o precatório de 2017, mas por ter sido tão tumultuado, conturbado, os professores ter se estressado tanto, e quando eu digo se estressado, teve professor chorando, recebendo dinheiro, chorando com raiva pelos descontos que teve quando foi pagar. Eu acho que isso aqui tudo deve ser evitado. Isso ali foi uma aprendizagem para que nós não possamos cometer o mesmo erro. E quando eu digo nós, gestor municipal, eu acho que chegou o momento de parar, sentar com o servidor, escutar e fazer a coisa certa. Eu queria até aqui citar a atitude do prefeito Saul, que quando pagou lá o precatório, foi descontado, ele reconheceu o erro e depois corrigiu. O prefeito Saul fez isso sob medida. Verdade. E aqui nós não tivemos esse reconhecimento do erro para poder consertar. Estamos esperando a justiça. Então, né? Exatamente, a justiça foi judicializada, a justiça ainda vai dar o aval
do que aconteceu aqui em 2017. Agora, para 2023, prefeito Adail, secretário Nini, colega professora Nini, eu acho que você é peça fundamental para que haja um bom andamento nas normas que serão criadas, para que os professores não tenham a perca. O professor não pode estar perdendo o direito, um dinheiro que é dele ali, onde a lei defende tudo, e nem pode estar se estressando. Aqui a gente já cansou de dizer que o período pós-coronavírus aqui, doença, foi um período que deixou os professores fragilizados, doentes, e o professor criar uma expectativa com esse dinheiro e se frustrar porque não vai ter um diálogo. Eu acho que isso não deve acontecer. Eu acho que a Secretaria de Educação deve convidar o sindicato, ou de antemão, a gente já convida ela, né, Vânia? Para poder vir aqui, para poder ter um diálogo franco, para poder escutar os professores. Não tem como fazer educação, não tem como a gestão fazer uma educação, uma secretária fazer uma educação, se não escutar os professores. E aí, eu gostaria de convidar a nossa colega Nini, professora Nini, para poder vir aqui ao sindicato, para poder também compartilhar com a gente e a gente também entregar mais ou menos algumas informações do que nós temos, para juntos tentar realmente levar esse direito que é do docente, do professor guaraciabense. Nós teremos a assembleia em breve, né? Com certeza nós divulgaremos nas nossas redes. Se a gente tiver tempo para ir nas escolas, nós iremos com todo prazer. Nós convidaremos a nossa secretária, que inclusive é interessada porque é professora. Convidaremos o prefeito municipal. Convidaremos a assessoria jurídica do município, porque é um momento da gente obrigatoriamente ter que sentar. Eu não passa pela minha cabeça que num momento como esse alguém pense em medir forças. Se alguém pensar assim, das duas, ou é uma pessoa que tem algum problema mental, ou essa pessoa está totalmente despreparada para exercer qualquer função. Porque da parte do sindicato, a gente está sempre pugnando pelo bom senso, pelo diálogo. Se muitas vezes a gente não consegue, mas a culpa não é da instituição. E eu acredito que o município, né, da parte da Secretaria de Educação, já que são todos interessados, mas principalmente do nosso prefeito, eu acredito que ele queira manter um diálogo, porque se for fazer as coisas ao bel prazer, olha, vai ser uma confusão muito grande e não existe nenhum motivo para isso. Não existe nenhum motivo para isso. Que assim, eu até pulei um assunto muito importante, porque eu disse que 2017 tinha sido uma aprendizagem para a gente. Foi uma aprendizagem. E assim, naquela época foi criada uma comissão de professores que, assim, ajudou bastante e muito. E teve algumas pessoas dentro, um grupo que foi escolhido, que se destacou ainda mais. Mas o que eu quero dizer? Uma comissão de professor também, né, de professores, uma comissão, ela vai se fazer necessária. Até porque nós temos que observar e fiscalizar, tá certo? Quem realmente era contratado na época, como era contratado. Por exemplo, o Estado, ele pagou recentemente, tinha professor que tinha trabalhado 4 meses, que recebeu proporcional aos 4 meses. Em 2017, posteriormente, comenta-se que teve pessoas que trabalharam ali 4, 5 meses e receberam o ano todo. E alguns colegas se sentiram injustiçados. Agora sim, esses colegas que se sentem ou se sentiram injustiçados com alguma coisa que aconteceu que ele não concorda, é o colega que tem que estar na nossa audiência, na nossa assembleia aqui do sindicato, porque nessa assembleia do sindicato, cada um dos nossos amigos filiados tem vez e tem voz para expor suas ideias, para comentar o que deu certo e o que não deu certo naquela época, para tentar corrigir algum erro que existiu. Exato. Então, eu convido já aqui,
sem saber a data, mas acreditando mais ou menos que talvez seja no próximo sábado, de amanhã a uma semana, que os nossos colegas professores, quer seja concursado ou contratado da época, que também tem que participar, né? É importante participar, até para que saiba quais documentos tem que apresentar depois de tudo, que se faça presente nessa Assembleia. Nós temos que ter um número grande de professores, de colegas, para poder debater a pauta e, se for criada uma comissão de professores lá, para poder ajudar o encaminhamento de tudo, dos documentos de tudo, fiscalizar e tudo, que também esse filiado ao sindicato, ele possa estar lá para poder doar o nome dele e, quem sabe, fazer parte dessa comissão. Pessoal, é importantíssimo o trabalho de todos. Nós não podemos esperar só que o sindicato se movimente. Nós temos um sindicato forte, temos. Eu não canso de dizer, o sindicato não é só Verônica, não é só Antônio, não é só Adecília, Abdonias ou qualquer outro diretor, não. São todos os filiados. E esse trabalho é árduo, é cansativo, e quanto mais rápido e mais preciso for a coletagem que a gente vai fazer, o que a gente vai buscar, eu acredito que mais rápido se resolva um possível problema e a gente possa gozar do direito de ter esse dinheiro que nos pertence. Mas todos os encaminhamentos, gente, tudo será tratado em assembleia. Tá? Todas as deliberações, todos os encaminhamentos, todas as orientações serão feitos em assembleia. O que nós temos, de fato, é que o dinheiro virá no ano de 2023. A data precisa, nós não temos ainda, porque nós temos, assim, alguns caminhos a trilhar para descobrir, né, porque foi um problema para a gente descobrir, né, foi um trabalho assim bem, porque os processos... Agora, sim, é bom avisar também que tem muito processo, como a colega avisou. São muitos processos que tem devido àqueles que o sindicato entrou pelo servidor público, e para poder encontrar no meio de vários processos que tinha lá, ela teve que começar a adentrar um a um até chegar nesse que nos interessa. Exatamente. Então são muitos processos que tem aqui. Isso mostra o trabalho que o sindicato tem, tá certo? Tentando resolver o problema de cada um dos servidores aqui do nosso município, principalmente os filiados aqui no sindicato. E além dessa questão da diferença do Fundef, né, existe mais outra, mas isso a gente tratará tudo em assembleia, gente. Inclusive, alguns municípios já andaram se mobilizando aí com relação a outras questões. O sindicato é ciente disso, né? Nós somos os primeiros aqui na região a saber desse assunto. Estamos tratando dele com a mais competente responsabilidade e obrigação que a instituição deve ter e zelo com seus filiados, tá? Mas tudo isso a gente vai tratar em assembleia. Na assembleia anterior a gente tratou assim de forma mais genérica, mas como a história já ganhou assim uma dimensão, já tem essa concreção desse dinheiro que adentrará aqui no município nesse ano, a gente vai aprofundar mais, mas tudo isso em assembleia. Hoje a gente está tratando aqui no viés mais informativo, até porque o sindicato, de posse de uma informação dessa, sabendo que isso irá acontecer, não poderia deixar de informar aos seus filiados, uma vez que nós estamos aqui para zelar, né, para orientar e para garantir, na medida do possível, porque infelizmente muitas coisas não dependem da gente, os direitos dos nossos filiados, tá certo? E eu queria, Arecílio, só mandar aqui um abraço rápido para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, Arminda, boa noite, Célia, boa noite, Zelândia, Ana Paula, Elivone, João Freire, Dona Maria Caeta, Eurides, Cleonice, Jocélia, Dalila, Valdirene, Salete, Elinainha, Batista, Adriana, Edileuza, Jocélia, Ariane, beijo carinhoso, Abdonias, Lucivanda, Jessicleide, Vilani, Tati, Elizabeth, Meire, Dona Francisquinha, Rosa Pereira, Saúde,
Aparecida, Dalva Bezerra, Simônia, Flaviane, Vanderlânia, Dalveni Ribeiro, Rejane, Adriana, Eliene, Júnior, Ana Célia, Aparecida, Toinha, Maria Estevão, Fernando, Luci, Júnior, Dona Maria Melo, Semária, Ana Célia, Madalena, Liciane, Leiliane, Renato, que vice-presidente do Sincesb, diretor, boa noite, Gilson Hélio, Lindalva, Ana Souza, Antônio Félix, Ana Rodrigues, Catileia, Neuma, Luciana Dourado, Luquinha, Edmeia, Rejane, Vandinha. Muito obrigado, beijo carinhoso a todos vocês. Areci, me permita aqui só mais uma pessoa que está acompanhando ao vivo aí. Beatriz, boa noite, Bia. Gente, olha, só mais um assunto. Para a gente não ser injusta. As merendeiras, as auxiliares, os vigias, secretários escolares, porteiros, esses profissionais que dão um grande contributo para a educação. Como é que ficam nessa história, Areci? A gente não pode deixar de falar nesses profissionais. Infelizmente, os nossos congressistas foram injustos. Não é verdade, Areci? Eles poderiam ter ampliado o leque e ter garantido a esses profissionais a obrigatoriedade deles participarem desse precatório. Mas o prefeito, ele será detentor de 40% desse montante. E esses 40% podem muito bem chegar nas mãos de cada servidor dessas categorias apontadas pela minha amiga Verônica. Porque o prefeito não é obrigado, gente. Infelizmente, como a gente disse, os 40% não é. Mas o prefeito também não é proibido. Exatamente. Se ele quiser, se ele tiver a boa vontade de bonificar esses profissionais de forma merecida, ele pode fazer isso, Areci? Pode sim. E deve, né? Eu não vou dizer nem que ele deva, senão ele vai achar que a gente está obrigando. Então que fique bem claro, mas que ele pode realmente ratear uma parte desses 40%, se não quiser dar todo. Se quiser dar até todos os 40%, ele pode, mas se ele quiser dar uma parte, ele pode dar, e eu tenho certeza que merendeiras, auxiliares, secretários escolares, motoristas, vigias, todos que fazem parte aí da educação poderiam receber. Então basta o prefeito aí acalorar o coração e pagar esses profissionais, porque também são pessoas que zelam pela educação do nosso município. E os nossos números, eles são bons graças ao trabalho dos professores, diretores, coordenadores, mas todos os profissionais envolvidos na educação dão a sua contribuição. Então, Areci, a gente já passou as boas notícias, né? Não, mas tem outra. Eu não sei se a amiga esqueceu. Foi não. O doutor Valdeci se comprometeu de vir aqui em uma próxima assembleia para conversar com os servidores que estavam cobrando aqui a presença dele. Na verdade, é a questão das merendeiras, né? Que tem ele como procurador. O Raimundo Abreu, né, que é muito, vamos dizer assim, muito ligado nessa questão, que é um grande diretor que a gente tem aqui na instituição, ele lembrou, porque a gente ficou assim emocionado com a questão do precatório, e pediu ao doutor Valdeci, porque a doutora Andressa, quando esteve aqui, ela ficou de passar um relatório de como andam os processos das merendeiras e auxiliares que tem o doutor Valdeci como procurador. E o doutor Valdeci é um grande profissional, muito competente, muito atencioso, né? E imediatamente ligou para a doutora Andressa e prometeu que a doutora Andressa virá aqui a Guaraciaba conversar mais uma vez com as merendeiras e auxiliares, que tem ele como procurador no processo do meio salário, mas quando tiver uma novidade. Nesse momento, ele pediu para que ela passasse para a gente o relatório a qual ela prometeu de passar. A gente vai disponibilizar no grupo, né, de mobilização para isso, e quando tiver uma novidade, imediatamente nós seremos informados e a doutora Andressa virá conversar mais uma vez com vocês. A Ana Rodrigues está perguntando aqui sobre o precatório de Curatá. Muito boa pergunta, Ana. É o seguinte, o precatório de Curatá tem uma pendência, né, que deve ser resolvida pelo município de Curatá.
Inclusive o sindicato oficiou o prefeito, alô prefeito Ronilson Oliveira, tem aí, eu tenho certeza que dentre muitos papéis, muitas solicitações que tem no gabinete do senhor, tem uma solicitação dessa instituição pedindo uma reunião com Sua Excelência para que a gente converse sobre esse assunto e que o sindicato possa colaborar para que essa parte que o município deve fazer para que o dinheiro de Croatá seja liberado, né, a gente possa assim conversar, entrar no consenso e veja como solucionar essas pendências que estão sendo solicitadas do município para que o dinheiro de Croatá seja liberado, viu, Ana? Nesse momento, a atuação do município de Croatá, através da gestão, é determinante para que essas pendências sejam resolvidas. Inclusive vocês, a gente sabe que os prefeitos, tanto Guaraciaba como Croatá, têm aí muitas atribuições, muitas coisas a resolverem, mas vocês, com certeza, são os maiores interessados, nos ajudem, inclusive, cobrando o prefeito para que ele atenda a solicitação do sindicato e possa ter um momento aí da gente se reunir para ver a melhor forma de resolvermos essas pendências e qual a contribuição que a instituição, como representante dos profissionais do magistério daquele município, pode contribuir para que essas questões, como eu já disse, sejam resolvidas, que estão sendo pedidas lá no processo, e o precatório de Croatá também seja liberado. Verônica, assim, para finalizar minha fala sobre esse assunto, eu lembrei e disse que a minha amiga Nini, né, nossa colega professora, tem um papel importante, mas nós temos duas pessoas também, aliás, melhor dizer, 3 pessoas que trabalham diretamente com cálculo, controle lá, nosso amigo Torres, nosso amigo Chaguinha, professor Flávio. Chegou um momentozinho também da gente trabalhar de forma unida e vocês ajudar a nossa classe. A gente vai precisar muito também do trabalho desses técnicos da secretaria, até mesmo para poder levar à secretária essas informações e que possam, tá certo? Não observar o lado A ou o lado B, mas o lado que tem razão, que é de direito precatório. Então a gente vai precisar muito do apoio desses técnicos da secretaria, até para que desenvolvam o trabalho com mais celeridade e que possam também estar levando a secretária para que ela leve ao prefeito os dados concretos e tente resolver o mais rápido possível. É verdade, Alessi. Concordo plenamente. Gente, foi um prazer estarmos aqui mais uma vez, uma live informativa, né, com a doutora Laís, tratando da questão do autismo, a gente trazendo essas boas novas para vocês, que em breve a gente possa trazer mais notícias boas, né, porque é justo, é merecido, é direito, e a instituição está aqui para cumprir a sua finalidade, né, em nome de todos que a financiam. Tá? Beijo muito carinhoso, fiquem todos com Deus. No transcorrer da semana nós passaremos mais informações. Lúcia Dourado, boa noite, Lúcia Dourado, boa noite, Franciene, boa noite, minha querida professora Milena, boa noite, Adelaide, boa noite, Edmé, boa noite, Luquinha, boa noite, Neuminha, boa noite, Catileia, boa noite, Antônio Félix, é porque a gente tem 2 retornos, viu, gente? Então, muito obrigado, beijo carinhoso, boa noite, Edilânia, e até a próxima sexta-feira. Boa noite, dona Francisquinha. Até a próxima sexta. Ariane aqui, também acompanhando a gente. Eu queria me despedir aqui, que não é tardio, a gente está falando da importância da mãe, e na sexta passada nós não tivemos, né? Foi a véspera do Dia das Mães. A gente não teve a live. Então, assim, mesmo tendo passado o dia que se comemora, que eu acho que o Dia da Mãe é todo dia que existe, porque nossa mãe é tudo na nossa vida. Então, eu queria desejar a cada uma das mães a bênção, principalmente a mãe servidora, em nome da minha mãe, que está aposentada na bichinha, minha irmã Ariane, que está acompanhando, nossa amiga Dilane, que passou por dificuldades recentemente no seu trabalho, mas a gente está junto e tudo. E eu queria desejar aqui a cada uma de vocês, mães, um feliz Dia das Mães, e que todo dia vocês possam curtir o fato de ser mãe e de ter gerado uma criança, ter colocado uma vida no mundo, ter dado ensinamento e ter sido a pessoa mais importante para essa pessoa, que foi fruto de muita mãe. Então,
A cada uma das mães de Guaraciaba do Norte, nossas amigas servidoras, um feliz Dia das Mães, a nossa amada cidade de Guaraciaba do Norte, que Deus faça com que ela esteja sempre prosperando e trazendo o melhor para o seu povo. Abraço, meu amigo Gente Mendes, abraço a vocês, servidores, e a toda Guaraciaba do Norte. Boa noite. Boa noite.